Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre O Lobo da Estepe, um dos livros mais lidos do século passado e tido por muitos como a grande obra-prima de Hermann Hesse, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 1946. Aqui nós temos a história de Harry Haller, um homem que, chegando aos seus 50 anos, sente-se muito deslocado em relação à sociedade, e isso devido à sua natureza. Segundo o próprio Harry, ele seria um lobo da estepe, um homem dividido em dois, uma parte homem e uma parte lobo. E este trata-se de um livro que divide opiniões. É um dos livros da vida de muita gente por aí, inclusive desta que vos fala. Foi um livro muito marcante para mim da primeira vez que eu li, mas também é considerado um dos piores livros que existem por muitos que já o leram. Recentemente eu reli este livro em leitura conjunta no meu clube do livro e quando eu pensei em como eu abordaria aqui no canal, em vez de uma resenha mais tradicional, eu pensei que este livro pede algo no estilo que eu fiz para Moby Dick. Basicamente um vídeo com um compilado de coisas que eu acredito que você deva saber antes de ir ler O Lobo da Estepe. Ai, Paloma, mas que é isso? Tem pré-requisito para ler este livro? Não, não tem, mas se você quiser melhorar a sua experiência de leitura, se você tiver vontade de ler este livro, acredito que o que eu tenho a dizer a seguir fará uma boa diferença na sua experiência de leitura. Neste vídeo vamos falar sobre Hermann Hesse, quem foi Hermann Hesse, vamos também fazer a contextualização da obra, falar sobre o enredo do livro, sem spoilers, não se preocupem, falar sobre as temáticas abordadas e, por fim, vou colocar alguns pontos de atenção em relação à leitura, que são muito importantes ao meu ver. Se você tiver interesse em apenas uma seção específica do vídeo, fique à vontade para olhar a descrição aqui, porque a minutagem estará certinha para você. Pois bem, então, quem foi Hermann Hesse? O Hesse foi um alemão nascido em 1877 e um dos autores mais lidos do século XX, junto a nomes queridinhos deste canal, como Thomas Mann e Stefan Zweig. Ele nasce numa família bastante conservadora e religiosa, é educado dentro de um método bastante rigoroso que chega a incluir castigos corporais, e ele era radicalmente contra tudo isso. Os pais tinham planos para que ele seguisse a carreira de missionário, que fosse um religioso, tal qual eles eram também. E o Hesse chega, inclusive, a frequentar um seminário, mas foge dali porque não se identifica com nada daquilo. E esse sentimento de falta de identificação, de alguém que não consegue se encaixar, foi algo que o acompanhou ao longo de praticamente toda a sua vida. Além desse contexto religioso, havia o meio social no qual ele estava inserido, que era a burguesia. O Hesse vem de uma família que tem uma condição financeira muito boa, só que ele não se sente bem naquele meio. Ele vê ali em meio à burguesia diversas questões com as quais ele não concorda, o que contribui para esse sentimento de deslocamento que ele sentia. Hesse, então, desde pequeno, é visto como um rebelde, vive com esse sentimento de inconformidade, cheio de conflitos internos e em busca pela sua identidade. E a sua vida adulta não é menos conturbada. Ele convive com diversos problemas de ordem psicológica, tem casamentos muito conturbados. Uma de suas esposas, a sua primeira esposa, para ser mais específica, chega a ser internada numa clínica psiquiátrica. O próprio Hesse passa por um sanatório. E por que eu tô falando de tudo isso? Porque a obra do Hesse é extremamente autobiográfica. Eu li certa vez que o Hesse considerava que ele não produzia literatura, ele não estava ali escrevendo para contar histórias, mas ele se via na sua atividade de escritor como alguém que estava externalizando coisas que ele vivia, coisas que ele sentia dentro de si. E eu tenho certeza de que se você que está aí assistindo a este vídeo já leu livros como Demian, Noop, o próprio Lobo da Estepe ou os contos do Hesse,
com certeza você fez alguma ligação entre isso, esse pouco que eu falei sobre a vida do autor e algumas dessas obras, porque a vida do Hesse pautava muito a sua obra. E se a vida dele era utilizada como base para sua produção literária, não tem como não deixar de falar do contexto em que o próprio autor estava inserido. Pois bem, este livro é publicado em 1927, ou seja, estamos no entre guerras, e é importante pontuar que o Hesse viveu durante praticamente toda a sua vida entre a Alemanha e a Suíça, ou seja, ele viveu a guerra de perto, bem como as suas consequências. Os impactos da Primeira Guerra Mundial foram gigantescos. Só para citar alguns aqui, a gente tem o aumento do nacionalismo, você sendo muito vinculado ao local de onde você veio. Antes havia um contexto em que você poderia sair livremente por aí sem ter de ficar apresentando documentação, passaporte. Isso muda bastante por conta da desconfiança que as nações tinham entre si. Também há a questão da tecnologia, dos bens que são desenvolvidos e aprimorados a partir da guerra. Por exemplo, o Hesse nasce num mundo onde era comum ver um monte de carruagem no meio da rua. Depois da guerra, isso muda. A gente tem o carro invadindo as cidades. Tudo isso tem um impacto gigantesco nos costumes. Você tem os saraus dando lugar a cinemas, por exemplo. Enfim, só para citar algumas das mudanças. E vou aproveitar a oportunidade para panfletar, divulgar um dos meus livros favoritos da vida, porque se você tem interesse em saber mais sobre esse período, há um livro que fala muito sobre isso de uma maneira maravilhosa, que é a autobiografia de Stefan Zweig, e nós já temos resenha para este livro aqui, estará na descrição do vídeo. Mas voltando, é um período de muitas mudanças e tudo isso acaba levando a questionamentos no ambiente intelectual, no qual o Hesse estava inserido, inclusive, de ordem filosófica. Então, qual que é o papel do homem em tudo isso? Qual seria a utilidade do homem? Como tudo isso que estava acontecendo impactaria as gerações atuais e futuras? Além disso, o Hesse também se engajava muito na guerra. Ele escreve textos para jornais, revistas, etc., com um cunho fortemente antibélico, defendia pautas humanistas, apresentava opiniões acerca da guerra que não eram tão favoráveis à Alemanha, seu país de origem, e ele falava muito também da iminência de uma nova guerra e de como isso deveria ser evitado. E por conta desse posicionamento dele em relação à guerra, ele acaba virando persona não grata em muitos círculos da Europa. No campo das ideias também é importante lembrar que nós temos a efervescência das ideias de Freud e Jung. Aliás, o Hesse fazia sessões de análise com um dos principais discípulos de Jung e pronto, juntando tudo isso, a gente tem boa parte do caldeirão que ajudou a formar esta obra. Então, bora falar dela, do que trata este livro. O livro começa com um prefácio e não é um prefácio, quer dizer, eu ia falar que não era um prefácio escrito pelo autor, mas é escrito pelo autor, obviamente, mas não é a voz do autor que está ali, e sim uma voz narrativa, que pertence a um homem que é o sobrinho de uma dona de um pensionato. Pensionato este em que o Harry Halle irá viver por um tempo. E esse sobrinho coloca algumas das impressões que ele tem acerca desse homem. Então, fala um pouco da aparência física dele, mas principalmente da índole desse homem, que parecia ser um tanto esquisito, ter aspectos muito conflitantes. E esses aspectos, mais algumas coisas que acontecem, fazem com que o sobrinho passe a observar a figura do Harry Halle, que, segundo o próprio sobrinho, era um homem que se dizia um lobo da estepe. Esse lobo da estepe vive ali naquele pensionato por cerca de 9 a 10 meses, ele tinha 48 anos, lia muito, gostava de pintar também, tinha uns horários bastante esquisitos ao ver desse sobrinho, e lembremos que aqui a gente está inserido num meio burguês, então tinha toda aquela coisa das convenções sociais, horários definidos, etc. Essa questão da ordem do pensionato é
bastante ressaltada aqui. E o sobrinho comenta no prefácio que lhe chama a atenção o fato de que esse homem parece ter uma vida espiritual muito rica, parece ser um intelectual que sabe de muita coisa, mas ao mesmo tempo apresenta um forte componente de desordem na sua vida. Depois desse prefácio que, na minha visão, tem um papel importantíssimo para este livro, como a gente comentou nos vídeos da leitura conjunta, aliás, momento autopropaganda, assinando o Plano Tolstói do meu Clube do Livro, você tem acesso a todos os vídeos que eu produzi sobre este livro, com spoiler e tudo mais. Então, para mais informações, temos links aqui na descrição do vídeo. Mas voltando, depois desse prefácio, nós temos acesso às anotações do próprio Harry Halla, que foram deixadas no pensionato após o Harry ir embora, e havia uma observação de que esse sobrinho poderia dispor daquele manuscrito da forma como bem entendesse. Eu gosto de ver este livro como sendo dividido em 4 partes. Então, nós temos o prefácio, nós temos as anotações do Harry Halla, em que ele coloca algumas observações prosaicas de sua vida, do seu cotidiano, outras nem tanto. Ele fala dessa dualidade que ele sente, a divisão entre homem e lobo, dá a sua definição de o que seria um lobo da estepe. Fala dos seus sentimentos conflitantes em relação à burguesia, porque ao mesmo tempo que ele se sente bem dentro dela, afinal tem aquela lembrança de infância, foi o meio em que ele cresceu, se desenvolveu, etc. Ele também critica muita coisa ali, chegando inclusive a manifestar um desprezo bem grande pela burguesia. Fala também das suas ideias suicidas. Falamos mais sobre isso, aliás, nos pontos de atenção, aqui na seção de pontos de atenção deste vídeo. A terceira parte seria o Tratado do Lobo da Estepe, que é uma espécie de livreto que o Harry Halla vai receber em certo momento. E este livreto impressiona muito o Harry, porque ele vai basicamente se ver descrito ali, sendo que este livreto foi entregue a ele por um completo estranho, um homem que ele tinha acabado de conhecer, mas ele se vê muito ali. E um ponto muito importante do Tratado do Lobo da Estepe é que ele vai apresentar a ideia de multiplicidade de almas, porque o Harry tem essa ideia de que ele estaria dividido em 2, e segundo o tratado, essa divisão seria de início até que útil, mas é muito simplista, muito reducionista, não captura a amplitude do ser humano. E a quarta e última parte do livro é o tal do teatro mágico, a parte mais polêmica do livro, a parte que muitos consideram a mais confusa, porque aqui o Harry Halla vai experimentar, ter acesso a alguns estados da sua consciência que em condições normais ele talvez não conseguisse acessar. E quais são as temáticas abordadas neste livro? Bom, como vocês podem ver, acredito eu, não trata-se de um livro gigantesco, muito pelo contrário, ele tem 250 páginas, fora que esta edição aqui ainda tem um prefácio do tradutor, ou seja, o livro mesmo é ainda menor que isso, mas é um livro que fala de muita coisa e que consegue se conectar com muita gente. Confesso que se eu tivesse lido este livro agora, ao menos foi a impressão que eu tive na releitura, talvez eu não o tivesse como um dos livros da minha vida, mas fato é que eu li este livro pela primeira vez na minha transição de adolescência para a vida adulta, e à época ele falou demais comigo. Aqui a gente vai basicamente acompanhar a jornada de autoconhecimento do Harry Halla, e eu sei que essa expressão tá bem banalizada por aí, de um jeito não muito legal, mas é a melhor maneira de descrever o que acontece aqui com o Harry. E no meio de tudo isso, ele vai tirando muitas lições que, ao meu ver, são importantíssimas. E boa parte dessa jornada de autoconhecimento do Harry, digamos, acontece dentro da cabeça dele. Importante frisar isto aqui. Então, ele vai conhecer uma mulher chamada Hermínia. E aí, talvez alguns gostem de saber que Hermínia é a versão feminina de Herman. E o nome do protagonista é Harry Halla, HH, são suas iniciais, bem como as de Hermann Hesse.
Pois bem, a gente tem aí os elementos autobiográficos da obra, né? Mas, pois bem, ele conhece essa mulher que é uma parte dele mesmo. Não vou explicar muito sobre isso, porque leia o livro, a minha intenção não é explicar o livro inteiro aqui, até porque nem sou capaz de fazer isso. Mas, pois bem, ele conhece essa mulher que é uma parte dele próprio e ela vai ensiná-lo a olhar para a vida de um outro jeito e a mostrar coisas que, na concepção dela, o Harry deveria conhecer. Alguns dos aprendizados do Harry aqui que me chamaram muita atenção. Primeiro, é a importância do riso, a importância de não se levar muito a sério. O Harry, no começo, era uma pessoa muito sisuda, sabe? Ele via as pessoas fazendo graça, sorrindo e não conseguia enxergar sentido naquilo. Ele via algo que, na opinião dele, parecia ridículo e ele não consegue só olhar para aquilo e dar risada. Não, ele fica muito chateado e quer defender o ponto de vista dele. A Hermínia ensina para ele que isso aí é besteira, que em muitos momentos a melhor opção é simplesmente rir e seguir sua vida, em vez de ficar com raiva das coisas e achando que você tem sempre razão. O Harry também me lembrou muito de uma figura que aparece muito na literatura russa, que é o homem supérfluo, que em linhas gerais seria aquele homem que é muito inteligente, que teve acesso a uma boa educação, mas que é um homem de ideias, não consegue sair das ideias para a prática. Eu sei que o homem supérfluo surge num contexto muito específico da Rússia, a gente já falou sobre isso aqui no canal. Se quiser saber mais sobre essa figura, eu comento mais sobre ela nos vídeos sobre Pais e Filhos, do Turgenev, também no de Oblomov, de Ivan Goncharov, mas enfim, peguem só essa ideia aí central que eu desenhei aqui, porque o Harry era essa pessoa que vivia muito na teoria, então ele lia muito e achava que era importante discutir essas ideias, e até aí tudo bem, só que ele não valorizava muito a prática. Aquelas pessoas que têm o seu conhecimento a partir puramente de suas experiências. Um exemplo aqui, o Harry em certo momento conhece um músico chamado Pablo, esse músico toca saxofone de maneira exímia, e aí o Harry vai conversar com ele sobre música. E o Harry se mostra muito conhecedor de música clássica, etc. E o Pablo não gosta muito de falar sobre isso porque para ele, esse conhecimento teórico não importa muito. Ele gosta de sentir a música. E chega até a ser meio cômico você ver o Harry lá todo pomposo, discutindo sobre música, etc. Mostrando que é versado no assunto, mas se ele pegasse ali o saxofone, ele não conseguiria tocar tão bem quanto o Pablo, mesmo sabendo muito mais sobre, por exemplo, teoria musical e sobre os grandes compositores do que o próprio Pablo. Outra questão relevante aqui é a importância de sair da sua zona de conforto, de entrar em contato com o diferente. O Harry se sentia muito incomodado dentro do seu ciclo social, mas mesmo assim ele convivia com pessoas que na superfície pareciam ser semelhantes a ele. Então, com uma vida estável, num ambiente burguês, etc. Só que ele só consegue encontrar compreensão e acolhimento de que ele muito precisa, aliás, num momento bastante crítico aqui do livro, fora do seu círculo social e com alguns tipos de pessoas que ele desprezava. Aqui o autor também vai apresentar fortes críticas, por exemplo, ao automatismo, viver no automático. Tem uma cena em que o Harry entra num cinema que ilustra isso muito bem. Ele critica também a questão das máquinas, coloca algumas dúvidas em relação a isso, faz inúmeras críticas à guerra e é legal porque ele coloca o Lobo da Steppe em certo momento como se estivesse em uma guerra e a gente consegue ver como mesmo naturezas que se apresentam como fortemente não inclinadas a esses impulsos de guerra, digamos, pessoas que se colocam contra a violência, etc., podem sucumbir diante de contextos específicos e até mesmo
encontrar prazer em meio a eles. Por fim, pra gente encerrar esta sessão sobre a temática e do porquê que eu gosto tanto deste livro, queria colocar uma questão que me chamou muita atenção nesta releitura, que é o fato de a gente ver aqui alguém que já tem certa idade buscando se aprimorar, buscando autoconhecimento. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busque conhecimento. E lembremos, o livro foi publicado em 1927 e ter 50 anos em 1927 era muito diferente de ter 50 anos. Hoje, pessoa de 50 anos para a época já era vista como alguém se aproximando mais da morte. E eu acho muito interessante como a gente vê esse homem que pensa mesmo estar no fim de sua vida e aí acaba entrando num processo que faz com que ele conheça outras coisas, que tenha novas vivências, que olhe para o seu passado de um jeito diferente, que com certeza vai ter consequências sobre a maneira como ele vai agir futuramente. Isso acontece de uma maneira que, na minha opinião, é muito bonita dentro do teatro mágico, tá envolvida ali naquela viagem toda que a gente tem na parte do teatro mágico, mas eu acho essa parte específica, que é a do jogo de xadrez, sabe? Quem leu vai lembrar, muito simbólica. E o Hessa tem inclusive um outro livro chamado Com a Maturidade Fica-se Mais Jovem. Se eu não me engano, é este o título do livro. E eu fiquei com muita vontade de ler este livro após a releitura de O Lobo da Steppe. Acho que inclusive vai ser a minha próxima leitura de Hermann Hesse. E eu acho legal ver isso, porque, bom, a gente tem muito isso do culto da juventude, né? E o que é bizarro, porque hoje a gente vive bem mais do que a gente vivia há um século. E ainda assim me espanta, às vezes eu abro umas caixinhas no Instagram, né? E às vezes aparecem umas perguntas tipo, eu queria trocar de faculdade. Assim, o pessoal me procura pra conselho, vai entender. Mas pergunta, eu queria trocar de faculdade, será que tá muito tarde pra isso? Tipo, eu toco piano, né? A pessoa vem, eu queria tocar piano, mas eu já tenho 50 anos, será que ainda dá tempo? Tipo, gente, acho que essas pessoas precisam ler Hermann Hesse. Por fim, vamos para os pontos de atenção do livro. O primeiro e mais importante deles é que esteja bem para ler este livro. Este é um livro que aborda temas pesados, ele fala aqui abertamente de suicídio. O Harry inicialmente flerta com muitas ideias suicidas, ele apresenta muitos pensamentos sombrios e coisas que com certeza podem servir de gatilho para alguém que esteja passando por um período difícil na vida, etc., estiver com alguma doença. Se você tem vontade de ler este livro, escolha muito bem o momento em que você irá lê-lo e talvez seja legal ler com uma outra pessoa, para você ir conversando sobre o livro com ela, pra experiência não ficar tão pesada assim, sabe? Uma outra dica é: bom, eu sou muito defensora de abandonar um livro caso você não esteja gostando, mas este é um livro que eu recomendo que todo mundo termine, que vá até o final, até porque ele é curtinho, então não vai ser tão sofrimento assim, um sofrimento muito prolongado, caso você não goste dele. E por que eu digo isso? Porque o livro inteiro parece bastante pesado, só que este trata-se de um livro com uma mensagem otimista, uma mensagem de esperança. Só que você só percebe isso literalmente na última página do livro. Para quem acha que eu tô viajando, o próprio Hesse fala sobre isso, sobre essa questão do livro ser um livro que tem uma mensagem de esperança no pós-fácil, que inclusive está presente nesta edição aqui. Na minha primeira leitura deste livro, eu não li nesta edição e, se não me falha a memória, não havia esse pós-fácil do autor. E eu lembro de que, ainda assim, eu tive essa ideia da mensagem otimista, apesar de toda a coisa pesada que a gente tem nesse livro. Porque o que acontece? O Hermann Hesse tá nesse pensionato e, enquanto ele tá nesse pensionato, ele vai passar por esse processo de autoconhecimento. Então, quando ele sai dali, ele já deixou aquele manuscrito com essa vivência dele. E eu acho que os últimos parágrafos que a gente tem nesse manuscrito falam muito bem, dão um tom sobre o que talvez viria
para o Harry-Halla. O sobrinho, inclusive, faz um prognóstico também já no prefácio do livro, bem interessante de ler. Outro ponto importante, não vá ler este livro pensando que você vai encontrar um enredo super bonitinho com um começo, meio e fim. Não. O livro, aliás, parece em certo momento se dividir em dois, porque a primeira parte, assim, quando a gente tem o começo das anotações do Harry-Halla, Tratado do Lobo da Estepe, parecem ser escritos de um modo, é até bem estruturado, mas depois, conforme o Harry-Halla vai conhecendo a Hermínia, o Pablo, principalmente na parte do teatro mágico, nossa, aí a estrutura vai pro saco. Até porque o Harry tá alucinando e tudo ali tá se passando dentro da cabeça dele, na imaginação dele. E o Hessa consegue passar isso muito bem, mas tenha em mente que tem coisas ali que não fazem o menor sentido se você pensar que elas estão realmente acontecendo, mas lembremos, isso está se passando dentro da cabeça do Harry-Halla. Outro conselho, leia devagar. Bom, isso é algo que eu recomendo para praticamente todo livro que você for ler, acho que é importante ler com atenção, mas aqui eu diria que isso tem que ser redobrado, ainda mais nessa parte do teatro mágico, porque se você for lendo assim, meio que passando o olho, sabe, a coisa pode parecer só uma maluquice, uma viagem muito desconexa, então, principalmente nessa parte do teatro mágico, vá com calma. E um último ponto que eu quero colocar aqui é uma questão que me incomoda quando eu vejo as pessoas falando sobre isso, ainda mais de forma negativa, que é a questão das drogas aqui em O Lobo da Estepe. O Harry-Halla faz alusão aqui ao uso de drogas. Na parte em que ele entra no teatro mágico, ele nitidamente está sobre o efeito de alucinógenos. E eu vejo muita gente, por conta dessa questão das drogas estar tão escancarada ali, a galera fala coisas do tipo, esse livro é só a viagem de um drogado, é só um maluco, ou então eu vi gente falando que este livro faz apologia ao uso de drogas, e assim, gente, eu li este livro na transição da minha adolescência para a juventude. Eu tinha acabado de entrar na faculdade. Ou seja, estava num ambiente muito propício e não cheguei a entender esse livro em momento algum, ou me senti inclinada a fazer uso de drogas por conta do que eu li aqui. A gente fez uma live também da leitura conjunta sobre este livro, lá no meu Clube do Livro, Clubinho, e até foi colocada essa questão em algum momento e ninguém ali falou que viu também o livro com apologia ao uso de drogas. Eu acho essa questão aí sim, uma viagem, não o que a gente tem aqui. E eu sei que muita gente pode ter resistência a esse tema, e aqui já deixando bem claro, tá? Eu nunca nem usei droga, gente, eu nunca fiquei nem bêbada. Então, assim, não tem nenhum viés aqui em relação a esse tema. Mas algo que me chamou também a atenção na releitura, e eu falei muito sobre isso na leitura conjunta, é que eu achei o Hessa um tanto visionário. Porque por conta de uma situação que uma pessoa próxima a mim viveu há não muito tempo, eu fui procurar por alternativas de tratamento em relação à depressão. Essa pessoa estava com acompanhamento psicológico, psiquiátrico, fazendo tratamento medicamentoso, etc., mas as coisas não estavam evoluindo muito bem, o quadro ia piorando, e eu comecei a pesquisar sobre tratamentos para depressão, o que tem de mais moderno, e eu vi que está crescendo bastante o número de estudos relacionados ao uso de psicodélicos em tratamentos para a depressão. Eu não vou falar muito sobre isso aqui porque eu não tenho domínio, mas os resultados são muito positivos. Por muito tempo, o tratamento, estudos com psicodélicos foi considerado tabu, não é? Principalmente por toda aquela questão ali que a gente teve nos anos 60, 80, o amplo uso recreativo dessas substâncias, né, que acabaram dando alguns problemas, e aí ainda dão hoje em dia. Não estou fazendo apologia
há uso recreativo de substância alguma, mas eu fico feliz que esses tratamentos estão sendo estudados, porque vendo relatos de neurocientistas e de pessoas que passaram por esses tratamentos também, que encontraram soluções nesses tratamentos quando não haviam encontrado em nenhum outro, é algo que, nossa, eu acho que não tem como considerar extremamente positivo, e eu achei que o Ressa foi muito visionário aqui nesse sentido, porque aqui a gente tem uma pessoa que nitidamente estava depressiva e a partir do uso dessas substâncias consegue acessar alguns estados de sua consciência que são importantes para ela, consegue reviver alguns traumas que, pelo que eu vi, é algo que acontece nesses tratamentos com psicodélicos, que são guiados, tá? Não tem nada de uso recreativo. Gente, complicado demais falar dessas coisas no YouTube, porque eu já vejo o tipo de comentário que vai aparecer, mas, enfim, eu acho importante falar sobre isso e me chamou a atenção o Ressa já ter colocado isto aqui. Pois bem, ainda tem muita coisa para falar sobre o livro. Eu não manjo de psicanálise, mas eu sei que a gente tem uma forte influência de Jung aqui, a própria Hermínia sendo a ânima ou anima, não lembro como se fala, inclusive na live da leitura conjunta, a Marilda, que é uma psicanalista que participou da leitura conjunta com a gente, relendo também o livro, falou bastante sobre isso, coisas que eu não sabia e, nossa, interessantíssimo. Enfim, é um livro muito rico e em um bom momento de sua vida, acredito que valha muito a pena a leitura. Eu vejo este livro aqui como um grande convite a reflexões importantíssimas e se você tiver vontade de ler, se algo que eu falei aqui te interessou, segue essas dicas e depois vem me contar aqui o que você achou deste livro. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.